Senhor possa, nesta manhã, nos trazer conhecimento da Tua Palavra, abrindo nossos ouvidos espirituais e preparando nosso coração para recebê-la. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoa este irmão, esta irmã e este ouvinte que não é crente. E quando eles receberem esta palavra, que ela possa transformar mais e mais o seu coração e ajudá-la a viver uma vida de santidade. Porque é isso que nós vamos falar nesta manhã, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Nos dê um ótimo dia. Amém. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Tudo bem? Olha eu de volta. E hoje, para não perdermos tempo, eu quero trazer mais uma reflexão concernente à palavra de Deus. E isso aqui vai ser de suma importância para nós, porque tem muitos que não conhecem com respeito à santificação. Você conhece, você sabe o que é santificação? Porque há muitas controvérsias, muitas dúvidas hoje a respeito da santificação, que nós vemos hoje que fazem campanha para santificação, fazem votos para Deus santificar, enfim. E hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre o que significa a santificação, qual a diferença da santificação para a santidade, porque hoje em dia também há muita confusão a respeito, os pastores principalmente confundem o que é santificação e o que é santidade. Eles misturam as coisas sem ter uma visão clara através da Bíblia Sagrada. E nós vamos mostrar que realmente nós já somos santificados quando Jesus nos santificou na cruz do Calvário. Mas antes de eu trazer para você no Novo Testamento alguns pontos a respeito da santificação, eu preciso ler para vocês no Velho Testamento Levítico 27. E partindo daqui, desse entendimento, nós vamos para o Novo Testamento entender o que significa hoje a santificação. Qual a diferença da santificação do Velho Testamento e a santificação hoje? Então vamos lá, capítulo 27 de Levítico fala sobre a santificação. Nós vamos saber como que era naquela época. Diz assim: a santificação e as suas leis e os seus detalhes. E falou o Senhor Jeová a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, se um homem fizer um voto ou promessa ao Senhor Jeová, as pessoas serão santificadas ao Senhor segundo a tua estimativa. Versículo 3, avaliação da santificação das pessoas. A tua estimativa para o homem de 20 a 60 anos de idade será de 50 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ou seja, tinha, além de para a santificação, era pago uma quantia por idade. Igual aqui, uma pessoa, um rapaz de 20 anos até os 60 anos, a estimativa era 50 ciclos de prata, ou seja, era 56 gramas de prata para ele poder se santificar. Mas vamos em frente. E se for mulher, a tua estimativa será de 30 ciclos, ou seja, vai diminuindo, certo? E se for homem e tiver de 5 a 20 anos, ou seja, uma criança de 5 anos a 20 anos, que já é um rapaz, a tua estimativa será de 20 ciclos. E se for mulher de 5
a 20 anos, será de 10 ciclos. Versículo 6. E quando se tratar de uma criança, de 1 mês a 5 anos, a tua avaliação será de 5 ciclos de prata para o menino e de 3 ciclos de prata para a menina. Ou seja, a diferença do homem para a mulher é que a mulher pagava menos para se santificar. E quando for de 60 anos para cima, será de 15 ciclos para o homem e de 10 para a mulher. Mas quando se tratar do voto feito por um pobre, o sacerdote calculará a doação conforme os meios que ele se dispõe. Ou seja, se chegar um pobre e disser, olha, eu não tenho prata, eu não tenho nenhuma grama de prata para me santificar. Então o sacerdote chegaria para ele e diria o seguinte, mas quando se tratar de voto feito por um pobre, miserável, que não tem nada na vida, o sacerdote calculará a doação conforme os meios que ele dispõe. E se aquilo que ele ofereceu ao Senhor for um animal puro, daqueles que se oferece ao Senhor, Jeová, tudo o que qualquer homem der desses animais será coisa santa. Ou seja, ele não tem nada de prata, não tem dinheiro, não tem nada. Então ele oferece um ciclo, aliás, ele oferece um animal, um pombinho, uma rolinha, ou uma ovelha, que fosse um animal limpo para oferecer ao Senhor. Ele poderia dar para poder se santificar. Por quê? Porque será coisa santa ao Senhor. Versículo 10. Não será trocado, nem será substituído o bom pelo mal, nem o mal pelo bom. E se permutar animal por animal, ambos serão considerados santos. Então, era assim. Você pode ver que era uma quantia, quem tinha dinheiro era de 50 ciclos até 10 ciclos de prata, até 5 ciclos de prata para pessoas poderem santificar. E essa santificação, ela tinha um prazo. Qual que era o prazo dessa santificação? Era um dia. Era 24 horas só. O próprio Deus disse isso. Ele disse, santifica o meu povo hoje, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Então era 24 horas só a validade dessa santificação. Quando chegava depois dessas 24 horas, essa pessoa tinha que novamente pegar, como eu li para vocês aqui as idades, mais tanto ciclo de prata para chegar lá e falar, eu quero me santificar novamente. E ficava naquele ciclo vicioso. Quem tinha mais dinheiro se santificava de 24 em 24 horas. Santificava hoje, sexta-feira, duraria até 24 horas. Chegava no sábado, terminou aquelas 24 horas, quisesse santificar, pagava mais tantos ciclos de prata para poder se santificar. O pobre, que não tinha dinheiro, o sacerdote avaliava, de preferência, um animal limpo para oferecer ao Senhor, para que ele pudesse ser santificado. Versículo 11. Se o animal for impuro, ou seja, dos que não se podem sacrificar ao Senhor Jeová, aquele que fez o voto o apresentará diante do sacerdote. E este avaliará, seja bom ou seja mal, conforme a avaliação dele, assim será. Mas se os que o voto quiser resgatá-lo, deverá acrescentar 1/5, ou seja, 20% ao montante da dita avaliação. Ou seja, ele deu o voto, ele fez o voto, mas ele resolveu do animal tantas, né, para se santificar, e depois ele deu meia volta e falou, não, eu não quero mais, eu quero agora pegar meu animal de volta, porque eu lembrei agora que eu vou fazer um churrasco mais tarde, assim, então me dá ele de volta. Então, conforme o sacerdote avaliou aquele animal para o sacrifício, para a santificação, o sacerdote acrescentava 20%. Então você quer seu animal de volta, então você paga
se for 10 ciclos que você pagou, então você me dá 30, porque agora é 20% acima daquele 10 ciclos que ele havia pago. Então, para ele levar de volta, para fazer o churrasco dele, ele tem que pagar 20%. Inclusive, lembrando aqui, é uma das coisas que os pastores que não entendem direito a Bíblia, não estudam, ele usa esse 20% aqui para dizer que é dízimo atrasado. Ah, você atrasou o dízimo e tal, não sei o que, você entendeu? Então a Bíblia está dizendo que você tem que pagar 20%. Vou dizer, se atrasou a dar 100 reais, uma semana, 10 dias, 15 dias, então você tem que pagar 120. Porque aqui, ó, a Bíblia está dizendo, só que não é isso aqui. Aqui está dizendo sobre a avaliação da santificação. E aqui também, quando a pessoa quisesse de volta o seu animal que ele ofereceu para santificação ao sacerdote, e ele quisesse de volta, ele tinha que adicionar 20% em cima daquele que ele havia pago. Ok? Então vamos lá, que depois eu vou voltar aqui novamente para a gente falar mais alguma coisa sobre... Hoje a santificação ela é diferente. Por quê? Porque Cristo, ele já se santificou por nós na cruz do Calvário. Se você ler, abra sua Bíblia em João 17, João capítulo 17, versículo 17 e 19, fala bem sobre a santificação que Jesus fez por nós. Hoje você não precisa pagar mais. Ah, mas o meu pastor lá falou que eu preciso fazer um voto de 100 reais para ser santificado. Ele está errado. Então ele nunca estudou a Bíblia. Então ele está trocando 6 por meia dúzia aí. Porque lá no Velho Testamento, sim, antigamente era grana. Inclusive nem dinheiro tinha, era prata. Tantas gramas de prata como eu li para vocês aqui. Depois vocês voltam lá e lê Levítico 27, para você ver que a santificação naquela época era em ciclos de prata. Isso tinha validade, era 24 horas só, um dia só valia. Depois ele tinha que novamente dar tantos ciclos de prata para santificar de novo. E aí eu falei para você que Deus, ele inclusive diz a Josué, né, santifica o povo hoje, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Então tem 24 horas de validade só. Hoje a santificação é diferente. Por quê? Porque Jesus já nos santificou com a morte dele na cruz do Calvário. Acharam aí? João 17, versículo 17. Olha o que diz. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Versículo 19. E por eles eu me santifico, para que, na verdade, eles também sejam santificados. Então Jesus falou assim, para o Pai, para Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E depois ele diz, por eles eu me santifico. Por eles. Por quê? Porque como nós somos corpo de Cristo, se ele se santificou, ele está santificando também o corpo, que é a igreja. Dele e o corpo de Cristo, que é a igreja organismo. Certo? E por eles eu me santifico, para que na verdade eles também sejam santificados. Então esse negócio de não, vamos santificar, vamos fazer campanha da santificação, vamos dar o voto de tanto para a santificação, vamos fazer vigília da santificação, mas nós já somos santificados. Então, Cristo é tão inteligente, tão sábio, que ele diz o seguinte, bom, eles não vai dar certo o meu povo
Jesus conversando com Deus: não vai dar certo, meu povo, toda vez que for à igreja, tem que levar uma oferta para santificação. Não vai dar certo. Vão desistir com facilidade. Então eu vou fazer o seguinte: eu mesmo vou santificar, vou depositar uma gota do meu sangue lá no propiciatório, lá no propiciatório celestial, porque assim eles serão santificados automaticamente. Por quê? Porque senão, toda vez que ele for à igreja, o Guilherme, a Maria, o Pedro, o João, a Gabriela, o Antônio, a Luciana, enfim, toda vez que eles for, eles têm que levar uma oferta para santificação. Então não vai dar certo. Então deixa que eu resolvo isso. Vou me santificar, vou santificá-lo através do meu sacrifício, através do meu sangue. Vamos lá em Hebreus. Em Hebreus também fala mais claramente sobre essa santificação. Que nós vemos que há muita confusão sobre santificação e santidade. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 12, olha o que diz lá. Vamos ler o versículo 10. A santificação como oferta do corpo de Cristo. E foi nessa vontade que fomos santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ou seja, uma vez só, o sacrifício dele já pronto. A santificação nossa já está garantida. Versículo 12. Cristo, porém, o depósito do sangue do nosso parente remidor. Cristo, porém, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à mão direita de Deus. Ou seja, o único sacrifício, ele garantiu essa santificação para nós. Versículo 13. E assim espera que dos seus inimigos seja postos como estrado dos seus pés. Então, aqui já nos explica que a santificação já está concluída. Já foi concluída onde? Na cruz do Calvário. Porque analisa comigo, você ir toda semana na igreja ou todo dia, levar a oferta, como no Velho Testamento, para se santificar. Hoje eu vou levar 10 para Cristo me santificar. Aí você fica pensando: mas será que valeu? Acho que é pouquinho, né? Vou levar 50 para santificação. Vou levar... Aí fica meio em dúvida e tal. E dependendo até que o pastor fala, né? Não, então vou fazer o seguinte, eu vou levar 100. Porque eu acho que essa santificação não valeu. Quer dizer, não tinha como. Isso aí no Velho Testamento, tudo bem. Mas, hoje, é o que eu acabei de ler para vocês aqui. Marcou aí? João 17, versículo 17 e versículo 19, comparado com Hebreus 10, 12, comparado com Hebreus 13, tem outra aqui, 13, 12. Mais uma aqui, para a gente aprender. A santificação efetuada por Cristo por seu sangue. Versículo 12. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade. Ou seja, esse santificar aqui o seu povo não foi o povo de Israel. Até porque o povo de Israel rejeitou a Cristo. Então, esse sacrifício aqui que ele está fazendo é por nós. E ele ofereceu fora da porta. Então, para você ver que a diferença do Velho Testamento precisava grana e era 24 horas. E a pessoa, se fosse hoje,
e os pastores entendessem a Bíblia e falassem, ó, pessoal, a santificação é R$50, mas daqui, ó, 24 horas encerra a validade. Vocês voltam a santificar novamente. Já pensou? Não tinha ninguém na igreja. Tava só o pastor e a família dele, e olha lá. Porque toda vez que você fosse na igreja, você tinha que levar dinheiro. Entenderam? Então, é uma coisa que iria desanimar mais do que já está desanimado hoje, os cultos, hoje na nossa igreja. Por quê? Porque não tem palavra, é explicado de qualquer maneira, os pastores não estudam, não estão nem aí. O que eles querem é povo, igreja cheia. Se é no YouTube, ele quer mais like. Enfim. E enganação em cima de enganação. E aí as pessoas hoje em dia não estão chegando a lugar nenhum. Mas uma outra coisa que eu queria ensinar para vocês é que, como Jesus já nos santificou na cruz do Calvário, acabei de ler para vocês aqui, ele deixou duas coisas para nós santificarmos. Porque não precisamos santificar mais, certo? Morreu, não precisamos mais. Ele deixou para nós santificar os nossos bens e os nossos animais. Esse aí pode ser santificado. Como, Guilherme? Vamos voltar lá em Levítico 27 novamente. Vamos voltar lá. No versículo 27, no capítulo 27 de Levítico, no versículo 14, você vê que do 14 para trás eu li sobre a santificação que era pago, duraria 24 horas, pronto, acabou. A pessoa tinha que voltar novamente. Por isso Jesus, prevendo que isso poderia dar errado, embora muitos pastores hoje, por não entender a Bíblia, ele faz a pessoa pagar para se santificar, e a pessoa não chega em lugar nenhum, porque fica dando dinheiro, e nunca está satisfeita, nunca é santificada, que não é uma verdade. Ele se colocou, se santificou e nos santificou com o teu próprio sangue. Mas deixou para nós santificarmos os nossos bens e os nossos animais impuros. Qual que é os animais impuros? Seu cachorro, gato, papagaio, seu gado, enfim. E qual é os bens materiais? Vamos ler aqui. A estimativa da casa a ser santificada, versículo 14, 27 de Levítico. E quando um homem santificar a sua casa para ser santo ao Senhor Jeová, o sacerdote fará a estimativa, se for boa ou se for má. Conforme o sacerdote avaliar, assim será. E se quiser resgatar a sua casa, deverá agregar a quinta parte do monte da dita avaliação, e esta voltará ao seu poder. Ou seja, mais aquela coisa que eu falei lá, a quinta aqui é 20%. Ou seja, eu santifiquei a minha casa aqui. Quanto custou a casa? Vamos supor, 100 mil reais. Sua casa, 200 mil, 300 mil, não sei. Você tem de 1% a 20% para santificar a sua casa. A sua casa, seu comércio. Se o seu comércio é seu, é próprio. De 1 a 20%. Por exemplo, custou... O seu comércio tem um valor de 100 mil reais. Você fala, não, eu quero santificar esse comércio para Deus guardar, para Deus prosperar, para que eu possa vender, né, abundantemente, alimentar minha família e tal, e etc e tal. Então, eu vou colocar 20%, vou santificar esse comércio meu, 20%. Então, daria 20 mil reais. Custou 100 mil, daria 20 mil. E aí você santifica esse
esse comércio seu, ou até mesmo a sua casa, com o mesmo valor. Minha casa custou 100 mil, quero santificar 20%, ou 1%. 1% de 100 mil é 2 mil reais. Vou santificar minha casa, eu não tenho muito dinheiro, mas eu quero santificar com 1%. E aí você vai lá e santifica para quê? Para Deus guardar, para Deus proteger. Outra coisa, o preço que você colocar nesse comércio, quando você quiser vender essa casa que você quiser vender, não vai demorar dias para você vender o seu comércio ou a sua casa. Por quê? Porque tem uma bênção sobre o comércio, sobre a casa. Por quê? Porque está santificado. Você santificou o seu comércio, você santificou a casa. Aí você diz assim, mais tarde você diz assim, ah, não, fiz besteira. O que foi, Guilherme? Eu vendi minha casa, mas agora eu lembrei, não era para ter vendido, não. Não era para ter vendido, errei. Vou querer de volta. Aí, quando você quis querer a casa de volta, você chegaria ao sacerdote para dizer, ó, eu vendi minha casa, só que agora eu quero ela de volta, eu não vou vender mais não. Então você tinha que acrescentar 20% em cima dela. Você vendeu por 100 mil, você quer de volta? Então você não tem que devolver 100 mil, você tem que devolver 120 mil, ou seja, um quinto, 20%, para você adquirir a casa novamente, ou o comércio, etc. Ou a fazenda, se você também tiver uma fazenda, ou um sítio, ou enfim, para tudo, para guardar da inveja, para guardar das ciladas do diabo, enfim. E se a pessoa quiser de volta, ele tem que adicionar 20%. A santificação do campo, se for um homem, e se um homem santificar o seu campo, sua fazenda, seu sítio, etc., ou parte dele ao Senhor Jeová, a sua avaliação será de acordo com o seu rendimento na colheita. E um homer, 220 litros, né, de cevada, e será avaliada em 50 ciclos de prata. E se santificar o seu campo, desde o ano do jubileu, será conforme a avaliação, não se modificará. Então, você vai santificar, por exemplo, aí você fala assim, tá, eu não quero santificar o meu imóvel, o meu carro, inclusive o carro que você tiver, o celular, por exemplo, esse celular que eu tenho, que eu comprei, é novo, eu santifiquei ele. Dei tantos por cento lá na igreja, peguei o voto, coloquei. Por quê? Porque se alguém roubar esse celular meu, ele vai ter que devolver de qualquer jeito. Por quê? Porque tem uma bênção sobre esse aparelho, sobre esse celular. Então eu já santifiquei. O carro, a pessoa pode santificar o carro. Quanto custou o carro? 50 mil reais, seu carro. E você quer guardar de roubos, de assalto, de perigo, inclusive, você pode sofrer um desastre, acabar com o seu carro, destruir o seu carro, mas você, a pessoa, isso já aconteceu, saiu vivinho da Silva, de dentro do carro. Por quê? Porque aquele carro, no mínimo, estava santificado. Então, tudo isso Deus deixou para nós santificar, porque nós já somos. Agora, Ele deixou os bens e deixou também os animais impuros, que eu falei para você, o gato, o cachorro, santifiquei também a minha cachorrinha que eu tenho aqui, que eu peguei na rua, fiz um voto de tantos por cento para Deus santificar um animal impuro, para Deus dar muitos anos de vida, e se acontecer por exemplo, voltando ao celular,
que acontecer alguma coisa, se ele quebrar, se ele der algum... Deus vai dar condições de eu pagar o conserto desse celular. Ou até condições de eu comprar outro, mais novo. Se você houve uma batida, você destruiu o teu carro, mas o seu carro é santificado, tem uma bênção sobre ele. Deus vai te dar condições de você consertar o teu carro, ou até comprar um novo, se não tiver um conserto. Então, tudo isso Deus deixou para que nós pudéssemos santificar. Tanto os animais impuros, né? Como eu falei, gato, cachorro, papagaio, enfim, cavalo, boi, vaca, carneiro, enfim, tudo que você tiver na sua fazenda, né, pode santificar, que vai ter uma bênção sobre ele. E se houver roubo de alguma coisa desses itens que eu falei, carro, celular, gado, cachorro, alguma coisa, a pessoa vai ter que devolver, tá? E se acontecer alguma coisa de destruição, de perda total, por exemplo, do teu carro, ou da tua moto, ou da tua bicicleta, pode santificar também a bicicleta, a moto. Deus vai dar condições de você consertar, de você arrumar, ou até comprar um novo. Então, tudo isso aí que a Bíblia está dizendo aqui, inclusive em Levítico 27, é deixado por Deus para que o cristão, depois de ser santificado por Cristo, santificar as coisas, os bens, os animais, tudo que ele tem, que o preço da avaliação é de 1% a 20% daquilo que você pagou. Pode ser carro, celular, bicicleta, moto, enfim, tudo. Ok? Agora, por outro lado, que também tem feita uma confusão sobre o que é santificação e santidade. Santificação é um depósito feito no santuário, como eu expliquei para você lá em João e lá em Hebreus. A santidade é um modo de vida. A santidade é um modo de eu e você viver diante de Deus. Porque tem igreja que prega tudo errado. Santificação é fazer voto, é fazer campanha, é isso, é subir monte, é vigília, não sei o que, não sei o que. A santidade é o seguinte: se for mulher, não pode cortar o cabelo, não pode pintar, não pode aparar a ponta, não pode pintar a unha, não pode usar calça comprida, só saia. Se usar saia, não pode ser saia apertada, nem rachada. olha as complicações da igreja. Se for homem, não pode usar barba, não pode usar bigode, não pode andar com calça apertadinha, não pode andar com gravata berrante, aquelas gravatas coloridas, não pode andar com roupa de esporte, não pode assistir futebol, não pode torcer para time de futebol, não pode assistir televisão, nem o homem nem a mulher. Isso é santidade que eles dizem. Que é derivado da santificação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Santidade é um modo de vida. Santificação é um depósito feito no santuário, no propiciatório, lá, celestial. Jesus já fez, pronto, acabou, morreu. Foi lá, depositou o teu sangue no propiciatório, na arca celestial, e pronto, morreu. Santidade é o seu modo de, meu e seu modo de vida, de andar diante de Deus. Não é parafernália, não é um monte de coisa, véu, isso é da mente humana. Isso aí é coisas que eu digo porque eu vivi numa igreja, congreguei durante 14 anos na Deus e Amor, e ela espalhou essa heresia, não só no Brasil, mas para o mundo todo. E hoje você vê, quer andar com a vida de santa, irmão, não assiste televisão. Quer andar na vida de santidade, não torça para time de futebol, não assiste futebol. Olha, anda com a roupa assim,
não usa calça. Isso usos e costumes. Isso aí foi o homem que inventou, não tem nada a ver. Santidade. E aí eles confundem santidade com santificação. É a mesma coisa quando eles confundem arrebatamento com vinda de Jesus. Tudo é uma coisa só. O pastor lá prega, porque a igreja vai ser arrebatada, tal, não sei o que, aí passa os minutos e fala, mas nós temos que esperar Jesus voltar, irmão, porque nós temos que Jesus vai voltar. Forma aquela confusão, e fala, mas peraí, nós temos que esperar arrebatamento ou esperar a vida de Jesus? Como é que faz esse negócio? E aí forma aquela confusão, e aí, para ele não errar, ele fala, já prega no sentido que arrebatamento e vinda de Jesus é uma coisa só. Quando Jesus voltar, ele já arrebata a igreja e já está tudo certo. Ou seja, a igreja vai passar por grande tribulação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como também a santificação. Eles falam que santificação e santidade é uma coisa só, e não é. Acabei de ler para vocês aqui. Santidade é um modo de vida que nós andamos diante de Deus. Temos que ser uma pessoa só em todo lugar que a gente estiver, dentro de casa, no trabalho, na escola. O Guilherme tem que ser uma pessoa só. A Maria, uma pessoa só. O Pedro, Paulo, João, uma pessoa só. Uma mesma linguagem, uma linguagem sadia. O mesmo pensamento. Enfim. Então, eu acho que deu para a gente, aprender um pouquinho aí sobre a diferença do que é santificação e o que é santidade, tá bom? Então, se vocês quiserem deixar o comentário aí, ou no Face, ou no YouTube, ou falar alguma coisa, ou perguntar, tirar alguma dúvida, nós estamos aí. E Deus nos preparou para isso, para ajudar a tirar dúvidas do próximo, né? Dos irmãos, porque todos nós pertencemos a um corpo só. Ok? Deixa eu orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem, esse entendimento sobre santificação e santidade. Te agradecemos, te louvamos, inclusive agradecemos a Cristo por ter nos santificado depois da morte na cruz do Calvário, feito um depósito, um propiciatório no céu, nos santificando. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado também por deixar para nós os nossos bens, os animais impuros, para nós santificarmos, para que a bênção não esteja só em nós, mas também sobre ele, tanto o animal como os nossos bens. E que esse irmão, essa irmã possa ter entendido a respeito que a tua palavra está dizendo para nós. Muito obrigado. Dai-nos um ótimo dia e um ótimo final de semana em nome de Jesus. Abençoe a todos que ouviram e que vão ouvir. Te agradeço e te louvo. Amém. Então Deus abençoe. Logo mais eu trarei mais novidades bíblicas para que nós possamos aprender, tá ok? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.